Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Ivan, bem-vindos ao Duetos. Ficou estranho esse início, mas é porque, como eu vou dar alguns avisos, eu preferi iniciar o vídeo rápido. Tipo, e aí galera, beleza? Boa tarde, todo mundo, meu nome é Ivan, bem-vindos ao Duetos, vamos ao vídeo. Por isso que teve essa correria. Eu fiquei um pouco receoso de assistir a série. Depois eu fiquei mais receoso ainda em como eu faria com a série, né? Eu vou fazer um vídeo sobre, não vou. Aí eu fui assistir Templários Netflix, que na versão em inglês é Night Falls. Basicamente, é Night Falls. Na realidade, a pronúncia certinha, porque a gente não pronuncia certinho esse K. Mas ok. Ela fala sobre os Cavaleiros Templários, a queda dos Cavaleiros Templários. Eu fiquei um pouco incomodado. Assim, será que presta? Será que não presta? Aí ela fala, na realidade, dois grandes mitos do passado, duas grandes histórias do passado. Levando em consideração que eu estou tratando como mitos do passado, mas não são bem mitos, né? Pelo menos uma dessas ordens que fala, ela é conhecida, que é a Ordem dos Pobres Cavaleiros Templários de Cristo do Templo de Salomão. E nós temos a Irmandade da Luz. A Irmandade da Luz, ela também é citada na série. Eu vou focar a história na história do Landry, que é o Cavaleiro Templário. No primeiro episódio, ele já está em Jerusalém, né? Eles chamam Jerusalém de outro nome. Eles perdem a cidade e eles fogem com Graal, que, para quem não lembra, é o cálice sagrado da Igreja Católica, né? Dos cristãos, como o cálice de Cristo, que ele utilizou com vinho na Santa Ceia, para fazer a comunhão entre os apóstolos dele. Aquela coisa do esse é o pão. Eu não lembro muito certinho a passagem, mas era algo como: esse é o pão da vida, e quem comer dele será salvo. Esse é o cálice do meu sangue, quem beber dele será salvo. Alguma coisa nesse sentido. Mas é porque ele distribui vinho e fala: esse é o cálice do meu sangue. Então, esse cálice é dito que ele pode curar qualquer doença e que ele tem a capacidade de trazer a imortalidade, ou de dar a imortalidade àquele que usa, àquele que utiliza. Então, levando isso em consideração, nós temos aí as questões da série. Eles perdem o cálice, acontece uma treta com o grão-mestre, né? O mestre, na realidade, do templo da França, onde tem o Filipe IV, se eu não me engano. E ele morre. E quem vira o mestre do templo é o Landry. Só que aí você tem a entrada dele como mestre, ele é bem agressivo, você não gosta muito dele no início. Só que vai desenvolvendo o personagem e você vai vendo determinadas coisas que cercam a ordem. Antes da entrada da Irmandade da Luz, tem só os Templários. E um inimigo lá que você não sabe o que está acontecendo muito. Tem a coisa da briga com os judeus. Aí um judeu vai e mata um cristão em praça pública. Eles têm que tirar os judeus para fora da cidade, né, de Paris. O Landry vai atrás, porque sabe que eles vão matar os caras. E tem uma mulher que ela o tempo todo passa informação pro Landry. Você fica assim, gente, afinal de contas, quem é essa mulher? De onde que ela tira tanta informação assim? Aí você descobre que, na realidade, a mulher em questão é a esposa do rei. E você descobre que o Landry, que é amigo e mestre, né, guerreiro do rei da França, ele está traindo o rei. Ele está tendo um caso com a esposa dele. E é meio tenso você ver isso, né? Porque, em tese, os Cavaleiros Templários eram para ser monges, eles não eram para ter nenhum tipo de relação sexual com ninguém. E o Landry, ele não só tem uma relação sexual com alguém, como esse alguém é a esposa do rei. E melhor amigo dele. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Aí você percebe que em outros cavaleiros, né, tem umas questões assim de que eles não seguem lá muito bem aquilo. Depois você tem a primeira introdução da Irmandade da Luz, quando ele começa a pesquisar sobre a origem do Graal, porque ele descobre depois que o mestre dele morre, né, que tem uma coisa, que ele estava carregando uma coisa no estômago, e essa coisa que ele carrega no estômago mostra que o Graal está na França.
e mostra onde o Graal está escondido. Só que aí eles sequestram o Landry, né? Tem uma coisa, a introdução da Ordem da Luz é quando o Landry descobre sobre a Irmandade da Luz, ele tenta falar com eles, na realidade eles sequestram e pressionam ele loucamente para ver se ele realmente saberia, né? Se ele seria ligado a eles. Aí você tem um cavaleiro que trai ele porque é todo piradão lá, porque machucou a perna. Tem um outro que eles falam que morreu, mas na realidade o cara não morreu, ele se tornou parte da Irmandade da Luz. Ela fala muita coisa. E para quem lembrar, né, do filme do Código da Vinci, do Dan Brown, que fala sobre os Cavaleiros Templários, eu não sei se é o Código da Vinci agora, mas um dos filmes da história do Dan Brown falam sobre o ano de 1303, numa sexta-feira 13, em que o Papa Bonifácio declara todos os Cavaleiros Templários como pagãos e como tendo um pacto com um demônio, e que o rei Filipe ele coloca esses cavaleiros como sendo contra a igreja. Então começa uma caçada aos templários. Tem isso nos filmes, tem isso na história, que os cavaleiros templários eles deixaram de ser assim, cavaleiros da igreja para se tornarem pagãos, que eles tinham um pacto com o demônio, que eles estavam ligados a outras ordens. Aí fala sobre a Irmandade da Luz, como se fosse uma ordem dessas, e um tanto de outras coisas. Eu achei assim interessante, né, o Night Falls, porque eles caíram mesmo, né, eles se tornaram cavaleiros, assim, acusados de heresias e outras coisas. Tem uma teoria da conspiração que fala que, na realidade, como eles eram os possuidores dos tesouros da igreja, a igreja, antigamente, ela resolveu colocar eles como algo ruim, já que vocês são os cavaleiros, né, que tem essa ordem, que vocês têm o Santo Graal, vocês guardam os nossos tesouros, vocês têm as suas próprias riquezas, vamos considerar que vocês são maus para que a gente possa roubar tudo de vocês. Então vamos levar em consideração que a igreja antigamente ela tinha um veio político. Então você tem 1 milhão de teorias da conspiração, você tem 1 milhão de livros, não estou falando que é isso mesmo, tá? Que coloca a igreja como algo político, algo complicado. Do mesmo jeito que tem vários livros falando que isso aconteceu, tem vários livros falando que isso não aconteceu. Eu não sou dono da verdade, eu não estou trazendo isso aqui como uma verdade absoluta. Mas eu estou falando de teorias da conspiração em volta dos Templários. Aí entra uma outra teoria da conspiração, que não é comprovado, em que fala que o Jean-Jacques de Molay, que era o grão-mestre da ordem, ele foi queimado na fogueira, e ele disse tanto ao rei Filipe quanto ao Papa, que não era o Bonifácio, era um Papa Clemente, se eu não me engano, ele fala que eles, em menos de um ano, eles encontrariam na presença, tipo, ele na presença de Deus. Em menos de um ano depois da morte do Jean-Jacques de Molay, eles chegaram e morreram de várias formas diferentes. Aí tem uma outra teoria que fala sobre a origem da maçonaria, mais precisamente a origem da Ordem dos de Molay. O pouco que é trazido para o nosso lado da história, né, o que a gente conhece, porque aí você pega Rosa Cruz, maçonaria, ordem hermética, são ordens secretas. Então, em tese, aquilo que sai da ordem, você não pode considerar completamente como algo real, algo pertencente à realidade da ordem ou não ao imaginário popular através de teorias da conspiração, livros de que alguém foi e falou com um ex-membro da maçonaria ou um ex-membro da Rosa Cruz, essas coisas. É meio viagem. Porque, por exemplo, uma das acusações que se faz à maçonaria é que aquele membro que sai da maçonaria, ele é morto. Se um membro sai e ele é morto, como é que esses caras pegaram informação de um membro que está lá dentro? Quando você soma 2 mais 2, você vira e fala assim, então, tá muito história popular, muita teoria da conspiração. Qual é a teoria por detrás do Jean-Jacques de Molay? Que na série, quando mostram o Jacques de Molay, né, o Jean-Jacques, eu fiquei assim, não, vamos falar da maçonaria. Eu já imaginei que a série ia abranger coisa demais. Aí quando eu na Irmandade da Luz, eu virei e falei assim, não, caramba, vão abranger muita coisa nessa série. Essa série vai ser muito foda. Então ela conquistou o meu coração. A nota da série, 10 de 10, antes de chegar à conclusão do vídeo. Mas aí o que acontece? Vamos à teoria lá. Que o Jean-Jacques de Molay, quando ele morre, né, ele passou as informações que ele tinha para um grupo de pessoas que criou a Ordem dos de Molay.
Aí a Ordem dos Demolei, quando ela foi criada, é até uma determinada... Depois ela se desenvolveu a maçonaria, que tem ligação com a Ordem dos Demolei. Como é que funciona isso? Já apareceu um grão-mestre maçom na televisão falando isso. Então é um grão-mestre da maçonaria que falou essa informação no Fantástico. Eu sei se essa informação é verdadeira? Não. Mas como ele é um representante da maçonaria e ele foi entrevistado, eles entraram dentro do templo, vamos levar em consideração que essa informação é verdadeira. Ou quase totalmente verdadeira. Que você é da Ordem dos Demolei até os 18 anos. E dos 18 anos para frente você continua como um Demolei, ou você entra na maçonaria através de todo um processo do qual eu não faço a mínima ideia. Porque aí já é uma coisa de uma ordem secreta, que não passa informação para o público em geral. Então não tem como afirmar a partir daí. Beleza? Então você já fica imaginando que a série ela vai pegar todo o processo da saída de Jerusalém até o começo da treta com os Templários e a Igreja Católica, e que ela vai falar também da queda dos Templários, porque no final das contas, né, Nightfall, ou Falls, não sei, ela vai estar falando da queda deles. Não é só Templário, ei, não vai chegar na queda. Porque ela já começa tretando. Ela já começa mostrando o Jean-Jacques Demolay. Já começa mostrando que rolou ao final da primeira temporada, e a segunda temporada ia ser lançada dia 30, agora ela já foi. Eu entrei na Netflix, já está a segunda temporada, eu vou fazer um vídeo sobre a segunda temporada. Ele passa uma informação muito interessante, porque ele já joga na cara da gente esse detalhe de o Jean-Jacques Demolay tá aqui. Eles vão começar a tretar com a igreja. Vai começar a ter confusão. Você tá naquele plano de fundo de que nós temos a Irmandade da Luz, que tá passando informações. Termina a temporada, agora vai rolar um spoiler. Já coloca alerta de spoiler aí pra nós, Bruno. De que é o seguinte: a primeira temporada termina com ele usando o cálice sagrado e descobrindo que não funciona. Só que no final, o cara quebra um templário lá do Jean-Jacques, ele quebra o negócio e tira um pergaminhozinho em árabe, mostrando que aquele não era o Graal. Era o cálice que era colocado como Graal, mas o Graal estava em outro lugar. Então, o mestre, né, da ordem, o lá do iniciozinho, que morreu no primeiro episódio, ele, na realidade, ele pegou 3 pessoas. Uma senhora, o Landry, que tinha informação, e o representante da Ordem da Irmandade da Luz. Esses 3 chegavam a um cálice. Esse cálice, ele não é o cálice sagrado ainda. Então você imagina assim, ele vira falando que ele tinha vários lugares para guardar o cálice, aquela coisa. O cara planejou uma coisa tão louca. Ele teve uma teoria da conspiração tão louca na cabeça dele, que eu acho que se o Nightfall tiver 3, 4 temporadas, o cálice sagrado ele nunca vai aparecer. Porque esse que apareceu já não é o real. Eles já vão atrás de um local onde vai estar o real. Mas o que indica que aquele que eles vão encontrar é o cálice sagrado real mesmo. Porque aquilo que vai por trás da Ordem dos Templários, e que é falado em qualquer lugar que você pesquisar, é que uma das coisas que se acreditava que aconteceu foi, quando teve a queda de Jerusalém, os Templários foram expulsos de Jerusalém, eles tinham tesouros como o Cálice Sagrado e a Arca da Aliança. Aí tem uma teoria da conspiração que a Arca da Aliança foi se passando de vários em vários reis, locais, até se perder. E que o Cálice Sagrado se perdeu em Jerusalém, que ninguém sabe mais nada dele depois da queda de Jerusalém, da queda que eu falo assim, da saída dos Templários. A parte mais interessante, mais louca dessa teoria, ao meu ver, é quando você passa a prestar atenção que, na realidade, por causa desse tipo de informação, criou-se uma teoria da conspiração por detrás dessa treta inteira. Como se a igreja quisesse, né, tretar com os templários única e exclusivamente porque os grandes tesouros sagrados estavam na mão deles. É como se quisesse passar que esses cavaleiros templários eles estavam, na realidade, pressionando a igreja. Eles tinham mais poder do que a igreja. Porque a própria série, ela colocou que o Papa Bonifácio, ele queria o cálice sagrado para ele, única e exclusivamente para, na posse do cálice sagrado, reunir toda a Europa em um único povo, governado por ele, e que toda a Europa entraria em guerra santa novamente contra os povos lá que estavam em Jerusalém,
para tomar tudo aquilo ali. Ele queria um controle global através de um emblema da fé, que é o cálice sagrado. É igual, por exemplo, foi citado em Constantine a Longínquos, a lança de Longínquos, né, que tem um pedaço de madeira numa faquinha bizarra. É que seria a lança que atravessou o coração de Cristo, como uma arma amaldiçoada. Aí você tem, por exemplo, uma teoria que fala que os templários eles iam para a guerra com um pedaço da lasca da cruz de Cristo. Que esse pedaço de madeira, ele foi... que era o que fazia com que eles sempre vencessem as lutas. Que é estranho, porque eles perderam a luta de Jerusalém. Mas aí tem uma outra teoria, na realidade, por trás dessas teorias, de que seria tão importante que a igreja tivesse esses artefatos, e que seria tão importante a ideia do cálice sagrado, né, que ele seria um artefato místico relacionado com Cristo, é que na própria Bíblia se tem a citação que quando Moisés ele ia lutar contra o exército dele, né, ia lutar contra os inimigos, ele levantava o cajado e ficava com o cajado dele no ar. Eu não lembro se é Moisés. Não, peraí, Moisés não. Moisés? É Moisés, sim. O da Arca da Aliança é Noé, eu tava confundindo. Noé, Arca da Aliança, Moisés, o dos 40 anos no deserto. Que naquela treta toda ele levantava, e quando a força dele acabava, o braço caía, o exército começava a perder. Aí tem uma citação na Bíblia, eu espero não estar errado com a parte do Moisés, que quem estava do lado dele começou a segurar o braço dele, para o braço dele ficar lá no alto com o cajado, porque enquanto estivesse no alto, eles venceriam. Então se coloca um plano de fundo muito legal para fazer a série, porque você está falando não de um objeto que um homem tinha que foi abençoado por Deus. Está se falando de um objeto que Deus encarnado, né, que seria a ideia de Cristo, Deus encarnado, Deus em pessoa, estava com esse objeto em mãos, foi utilizado por ele pelo sacramento. Ele trouxe o sacramento pela primeira vez nas mãos dele através daquele cálice. Aí tem teoria louca que fala que se pega assim, ele mais o Lucas e junta assim, aí vira os dois, forma o desenho de um cálice. Aí tem teoria que fala que o Lucas na realidade era Maria Madalena. Aí tem teorias que falam que Maria Madalena, na realidade, era um apóstolo de Cristo. O próprio Papa já falou que ela era o apóstolo dos apóstolos, o novo. Então tem toda uma teoria da conspiração. Eu tô muito empolgado, porque eu gosto muito de história. Eu gosto muito dessas coisas em série. E eu fico imaginando, na realidade, os caras chegarem e jogarem isso. Tipo, tanto a busca do cálice, pegarem a ideia de Maria Madalena, do Jean Jacques Demolay ser queimado, da origem lá da Ordem dos Demolay, é muita teoria da conspiração por detrás de uma série só, porque quando você pega a Irmandade da Luz, eles são uma irmandade em que várias religiões, vários povos, na realidade, várias religiões se uniram perante um único Deus da luz. E se coloca o Deus, na realidade, da Irmandade da Luz, como se fosse o Deus cristão, né, o Yahvé, ele sendo como se fosse o Deus da Luz, o grande Deus da Luz. Aí tem umas teorias mais loucas ainda, porque fala sobre Lúcifer, né, que ele fala sobre a queda dele, aquela coisa, que ele era a estrela da manhã, tanto que na série Lúcifer você tem Lúcifer Morningstar, que é a estrela vespertina, a estrela da manhã. Aí tem uma teoria mais louca que fala que a Ordem dos Templários, eles tinham um culto dentro da Ordem, que era o culto a Baphomet. Para quem não sabe, do Livro de Salomão, é o de 88 Demônios do Inferno, ele é o último e aparece na série Sabrina, que é o famoso bode com o pentagrama, aquela treta toda. Que eles, na realidade, louvavam a ele. Aí entra a Ordem da Luz como se fosse uma ordem não ao Deus Yahvé, mas a Lúcifer, que o Deus da luz que eles colocam seria, na realidade, a estrela vespertina, a estrela da manhã. Aí se junta uma coisa na outra e você fica assim, caralho, eles vão falar de tudo. Eu fiquei muito pirado. Eu tô muito pirado, porque a sensação que eu tenho, e eu espero não estar errado, é que essa série ela vai pegar e fazer uma miscelânea de todas as ordens que envolvem os Templários, de todas as ordens que envolvem os objetos místicos, né, os objetos mágicos, os objetos de poder que giram em torno da história de Cristo,
e que eles vão fazer uma mistura muito louca, onde a igreja simplesmente vai chegar e falar, não, a Ordem da Luz é uma ordem a favor de Lúcifer, que os templários são relacionados com o demônio. Eu quero muito saber como que essa série ela vai demonstrar através da história essa conspiração, essa coisa de do nada os pobres cavaleiros de Cristo virarem na realidade adoradores de Baphomet ligados a uma ordem que louva o Deus da Luz, mas na realidade o Deus da Luz seria o Lúcifer. Aí eu tô piradão, eu tô imaginando a minha cabeça explodindo se eles pegarem tudo e jogar. É um enredo muito completo, é uma informação muito completa, muito grande, é muita informação você imaginar isso. Aí você fica assim, caramba, vocês vão falar isso tudo? Será que vão absorver toda essa informação? Será que vão falar tudo nisso? Porque tem o Jean-Jacques Demolay, provavelmente vai ter os Demolay. Se tem os Demolay, provavelmente eles vão falar da maçonaria. Se tem a Irmandade da Luz, provavelmente eles vão usar a Irmandade da Luz para condenar os Templários como adoradores de Satã. Aí se vão condenar eles vão ter que falar sobre isso aqui. Eu pensei, caralho, ligar uma coisa na outra vai ficar uma teoria muito doida. Vou parar de falar de teorias da conspiração. A série é 10 de 10. Eles têm um enredo muito grande e um enredo enorme no sentido de poder expandir esse enredo até ser aquele enredo explodidor de cabeça. Beleza? Então a série compensa demais. Eu não sei nada sobre a segunda temporada. Eu vou começar a assistir. Aí a partir disso eu falo com vocês se presta ou não. Beleza? Tudo de bom pra vocês, até a próxima, curte, compartilha, se inscreve no canal, espalha essa ideia, traz mais gente pro canal, isso me ajuda demais, mostra que eu tô fazendo um excelente trabalho, que vocês querem que eu continue com esse trabalho, e a gente só vai aumentar a família, beleza? Então, tudo de bom, tchau, tchau!